Muito remoção de população de rua. Isso, na Qual verdade, é a posição da comissão sobre isso? O que a gente tem visto é que não tem acontecido remoção de população de rua. O que está sendo feito é uma ação para enxugar gelo e enganar a população. Porque a ação do choque de ordem, ela diz, hoje eu vou estar no bairro do Flamengo. E quando ela chega no bairro do Flamengo, a população de rua já se deslocou para a Glória. No dia seguinte ela fala, hoje eu vou para a Glória. E quando ela chega na Glória, a população de rua já se deslocou para o centro da cidade. No outro dia ela vai para o centro e a população se desloca, vai para Botafogo, volta para o Flamengo. Então o que tem acontecido é uma ação de enxugar gelo. Você está deslocando a população de rua. E pior do que isso, quando se recolhe alguém, não se acolhe essa pessoa. Se você está tirando alguém da rua, você tem que acolher essa pessoa. Exato. E ultimamente as demolições têm ocupado muito os noticiários, né? Principalmente ali nos arredores do Recreio. Quem é que está com a razão? Porque os moradores dizem que vão perder as suas casas e tal, e vão ficar sem ter onde morar. Enquanto que o governo diz que ele tem que cumprir a lei, que não é autorizado, é ilegal. Quem é que está com a razão? Agora que as pessoas estão ali há 20, 25 anos, como é que você vai chegar demolindo 50 e devolvendo anos. as pessoas para a rua? Não tem como. Né? Então, quando o município diz, eu tenho que cumprir a lei, só que o prefeito Eduardo Paes, que é um prefeito que tem erros e acertos, ele precisa saber que o Rio de Janeiro não começou no dia 1º de janeiro, quando ele assumiu o mandato. O Rio de Janeiro tem uma história. Então, essas pessoas são pessoas que estão ali há 30, 35, 40 anos. E como é que agora, com a ausência do poder público durante todo aquele tempo, você chega lá e simplesmente tira as pessoas? E outra coisa que me deixa indignada é quando a gente vê que, muitas vezes, principalmente falando da Secretaria de Ordem Pública, ela tem 2 pesos e 2 medidas. Para algumas coisas, ela vai com o rigor da lei, mas para outras, ela simplesmente fecha os olhos. E olha que a gente está falando de um secretário que foi vereador e que conhece as leis dessa casa. A gente tem visto muito por aí, estamos tirando as propagandas irregulares da rua, a gente sai por aí, está tirando outdoor. Mas tem uma propaganda que está ali situada em frente ao shopping Rio Sul, no emboque de um túnel, uma propaganda enorme. Já entraram umas 3 propagandas diferentes ali só esse ano. E isso é contra a lei. As propagandas ao longo da linha amarela, da linha vermelha, é contra a lei. A propaganda da Avenida Brasil é contra a lei. Porque a lei orgânica do município do Rio de Janeiro, que é a maior lei da nossa cidade, ela diz que é proibida a fixação de engenho publicitário de qualquer natureza a menos de 200 metros de túneis, de passarelas. E nesse momento, o secretário fecha os olhos. Eu tinha vontade de saber por quê, que já foi denunciado isso tantas vezes e as propagandas irregulares continuam nesses locais. Algumas foram retiradas agora, né? O Ministério Público interviu. Em alguns casos, mas a do túnel continua, a linha amarela também continua, na Avenida Brasil tem várias, e é proibido. Então, quer dizer, é o rigor da lei em alguns casos, mas quando há um interesse da prefeitura ou de um secretário e aí a lei não vale, a lei tem que valer para todo mundo. Isso de proibir a peteca, proibir uma série de coisas na praia, vocês não acham que até qual é o limite de inibir a espontaneidade, de repente, do carioca e colocar uma ordem pública na cidade? E, por exemplo, tem uma discussão do carnaval que os blocos que querem desfilar no carnaval de 2010 têm que se cadastrar até o fim de agosto. Não está muito cedo para começar um cadastro? Se você monta um bloco com seus amigos, de repente, depois disso, você não vai poder mais para o ano que vem. Né? Então, onde que começa o limite da ordem e também você pode preservar a sua espontaneidade, até porque a cidade é conhecida por ser informal. Eu acho que o que o vereador Raymond coloca é muito importante. Né? Tudo quando é feito com diálogo, não tem problema. Né? Então, eu acho que, principalmente com relação a essa questão do carnaval, tem que se dialogar, porque o carnaval de rua estava morto, estava fraco. E, de repente, isso surgiu como um movimento espontâneo. As pessoas começaram a se organizar nos blocos e os blocos novamente viraram uma febre e viraram um sucesso, sem apoio e sem nenhum amparo do poder público. Né? Foi uma iniciativa das pessoas se organizando. Então, agora não pode simplesmente chegar ao poder público e querer impor todas as regras. Tem que sentar, tem que conversar, porque sem essas pessoas também o carnaval não existe. Né? Então, eu acho que o que falta muito nessa secretaria é o diálogo. Falta diálogo. Há um excesso de autoritarismo, há um excesso de preconceito. Né? A gente já ouve dizer por aí que o Rodrigo Bethlen já está sendo chamado de uma nova Sandra Cavalcante de calça comprida.
né? Quem não lembra, Sandra Cavalcante era aquela do governo Lacerda, que era acusada de jogar os mendigos no Rio. Né? Houve até CPI na O Paulo Duque foi que aliviou de novo, né? CPI do Mata Mendigo. Então, quer dizer, as coisas não podem acontecer dessa forma, sem Duque, diálogo, com autoritarismo, com 2 pesos e 2 medidas, a lei valendo de um lado e não valendo do outro. Então, na verdade, a nossa comissão ela tem esse objetivo, né, de fazer com que a desordem urbana ela seja combatida, mas seja combatida naquilo que é fundamental. O que é fundamental? É combater o cara que está jogando frescobol na praia? Não, isso não é fundamental. O fundamental é colocar o trânsito da cidade em ordem. O fundamental é fazer com que a coleta de lixo aconteça. Chegue a todos os lugares. O fundamental é impedir que as ruas fiquem alagadas. Isso é que é o fundamental. Não é o cara que está jogando peteca na praia, não é o cara que está surfando na praia. Não é isso. Então a gente tem que atacar os pontos que são fundamentais. Porque o dinheiro não é tão grande assim. O tempo que a gente às vezes gasta combatendo coisas que não são tão necessárias, a gente podia estar gastando e empregando esse tempo em coisas que efetivamente vão fazer diferença na vida do cidadão. Uma pergunta do Grajaú, é do Vitor Pellegrino, ele é engenheiro e pergunta se iniciativas como as unidades de polícia pacificadora que tentam humanizar a presença do governo nas comunidades, que hoje são reféns do crime organizado, não seriam ofuscadas pelo autoritarismo presente nas ações de choque de ordem, e faz outra pergunta, contribuindo com o aumento da violência no Rio de Janeiro, uma vez que muitos desses trabalhadores, impedidos de se recolocar no mercado de trabalho para exercerem suas atividades profissionais honestamente, poderiam não ter outra iniciativa a não ser recorrer ao crime. E ele também parabeniza o programa, né, e os participantes pelo excelente nível do debate de hoje. Não tenho a menor dúvida de que ele está coberto de razão. Como é que é o nome dele? Se uma pessoa é um camelô, né? O Vitor está coberto de razão. Uma pessoa é um vendedor ambulante. Ela não está roubando ninguém, ela não está fazendo nada de errado, ela está trabalhando. E está ali justamente Se ela está sendo impedida e cerceada no direito dela de trabalhar e ela não consegue se colocar de outra forma no mercado de trabalho, muitas dessas pessoas acabam indo para a criminalidade. Não tenho dúvida. Não estou falando só de um vendedor ambulante, não. Estou dizendo que essa é a realidade do Brasil. A gente tem uma série de jovens, né, que não conseguem se colocar no mercado de trabalho e muitas vezes acabam sendo vítimas, né, e entrando para o mundo do crime. Agora, com relação às unidades pacificadoras, aí eu já tenho um ponto de vista, né? O que a gente tem visto, na verdade, essa unidade pacificadora do governo, do Sérgio Cabral, o que a gente tem visto, na verdade, é o aumento crescente da violência no estado do Rio. O próprio Instituto de Segurança Pública, que é um instituto do Estado, que divulga os dados do Estado, tem demonstrado que a criminalidade ela tem crescido cada vez mais. Né? O número de pessoas assaltadas por hora na cidade do Rio, o número de pessoas, o número de crimes que acontecem por dia no nosso Estado é uma coisa absurda. Então, eu não sei se há realmente essa política pacificadora. Eu acho que pode haver um nome, mas não sei se há essa política, porque os moradores de comunidades carentes, eles não dizem que há nada de pacificador ali dentro. Muito pelo contrário, reclamam da forma truculenta como muitas vezes o Estado implementa a sua política de segurança pública. Queria agradecer mais uma vez essa oportunidade aqui do Rio TV Debate, a todos vocês que nos acompanharam aqui durante esse debate. O objetivo da nossa comissão, como a gente falou aqui no início, é justamente fazer com que a desordem urbana ela seja combatida, mas que os direitos do cidadão também sejam garantidos. Não adianta choque de ordem se ele não tiver acompanhado de choque de cidadania. O que nós queremos é isso, incluir as pessoas e não marginalizar as pessoas e excluir cada vez mais. Eu sou uma vereadora nova, estou no meu primeiro mandato, mas tenho grande preocupação com os problemas da nossa cidade e quero colocar o meu gabinete à sua disposição. Também o nosso site www.clarissagarotinho.com.br.